Santos sem santidade são a tragédia para o cristianismo. Isso foi mencionado por A.W. Tozer e eu concordo muito bem com o que foi dito por ele. Ele está dizendo que aquele que foi santificado em Cristo Jesus, sem a santificação de forma prática, acaba sendo uma tragédia para o cristianismo, porque o pecado em nossa vida, naquele que nasceu de novo em Cristo, acaba sendo uma pedra de tropeço para outras pessoas. Outros podem tropeçar na fé por causa do nosso estilo de vida. Então devemos entender que quando nascemos de novo em Cristo Jesus, fomos convocados, chamados à santidade. De fato, desde o princípio de todas as coisas, o Deus que é santo em si mesmo, Ele nos criou santos para andarmos em santidade, sermos santos assim como Ele é santo. A palavra santificação ou santidade significa ser consagrado para o Senhor, ser separado. Tem muito a ver com a consagração, com a separação desse mundo perverso. Quero trazer aqui algumas definições a respeito de santidade e depois falar sobre os 3 aspectos da santificação em nossa caminhada cristã. Somente Deus é santo em si mesmo. Denominam-se santos os templos ou alguns objetos e o seu povo porque Ele os fez santos e os tem santificado. O sentido original da palavra santo é separado. E disse santo tudo aquilo que é separado para o serviço de Deus, sejam pessoas ou coisas. Então, quando pensamos na palavra santo ou santidade, o sentido dessa palavra é ser separado para o Senhor, ser consagrado para Ele, para o serviço dele. Então, a essência do cristianismo, a essência do evangelho é a nossa santificação, é estarmos santos diante do Senhor. Não existe comunhão com Deus, não existe intimidade com Ele, não existe relacionamento com o nosso Senhor sem a santificação. Então devemos entender que a santificação é uma urgência em nossa caminhada cristã. Quando falamos sobre santificação, há 3 aspectos da santificação. A santificação inicial, progressiva e também a santificação final. Vamos falar sobre esses 3 aspectos aqui. O primeiro aspecto, na santificação inicial, quero ler o primeiro texto aqui, que é 1 Coríntios capítulo 1, verso 2, está escrito: A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos com todos os que, em todo lugar, invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Então, observe nesse texto aqui, no verso 2, 1 Coríntios 1, o apóstolo Paulo menciona que fomos santificados em Cristo Jesus. Ele vai dizer aos santificados em Cristo Jesus. Quem são santificados em Cristo? Todos que em todo lugar invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Então todo aquele que invocou o nome do Senhor, todo aquele que reconheceu que Jesus é o Senhor, nesse momento recebeu a santificação. Então na santificação inicial, essa santidade ou essa santificação que é atribuída a nós não é por nenhuma obra humana. Como diz Efésios capítulo 2, verso 8, pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não é de obras para que ninguém se glorie. Quando olhamos para Tito no capítulo 3, vemos o apóstolo Paulo mencionando que fomos lavados, fomos salvos pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Então, graças à obra do nosso Senhor Jesus, o Espírito Santo operou no nosso espírito e recebemos a santificação inicial. Não seremos santos, já somos santos. Só podemos andar em santidade, podemos ser separados para o Senhor, para a obra dele, porque já fomos santificados por meio da obra do nosso Senhor Jesus. A santificação, ou essa posição diante de Deus, não vem por nenhuma obra humana. Não é pelas nossas próprias obras para que ninguém se glorie. Há outros textos que mencionam isso. Hebreus capítulo 10, verso 10, fala sobre isso também. Olha o que é dito aqui. Nessa vontade é que temos sido santificados mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. Então, o autor dos Hebreus menciona aqui que é nesta vontade é que temos sido santificados. Que vontade é essa? Ele continua dizendo, mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. Então, quando o Senhor Jesus se entregou como oferta pelo nosso pecado, é nesse momento que recebemos
a santificação. Então essa posição de santos diante de Deus não é por nenhuma obra humana, não é por obras para que ninguém se glorie. Pelo contrário, quando olhamos para 2 Coríntios, capítulo 5, verso 18, o apóstolo Paulo menciona que tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio do nosso Senhor Jesus. Então, a salvação, a santificação, não é ideia humana, é ideia divina, é o próprio Deus que entrou em operação e nos separou para Ele por meio da obra do nosso Senhor Jesus. Aqui em Hebreus ainda, no capítulo 10, no verso 14, o texto continua dizendo: porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. Então, com uma única oferta do nosso Senhor Jesus, por meio da sua obra, recebemos a santificação. Uma vez por todas, recebemos a santificação por meio do sangue do nosso Senhor Jesus. 1 Coríntios capítulo 6, verso 11, ainda vemos essa santificação inicial, lembrando que, nesse primeiro momento, devemos entender que não seremos santos, já somos santos. Você não é mais santo por jejuar mais, por orar mais, por ler a Bíblia. Você é santo graças à obra do nosso Senhor Jesus. E graças a Deus, porque todas essas práticas, que são disciplinas espirituais, vai ajudar sim na nossa santificação progressiva e não na santificação inicial, porque somos santos com base na obra do nosso Senhor Jesus. Aqui em 1 Coríntios 6, verso 11, está escrito: tais fostes alguns de vós, mas vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em nome do nosso Senhor Jesus Cristo e o Espírito do nosso Deus. Então Paulo fala aqui que fomos lavados, fomos santificados, fomos justificados em nome do nosso Senhor Jesus. Então é algo que já aconteceu, não é algo que vai acontecer. Graças à obra do nosso Senhor Jesus, fomos separados para o Senhor. Fomos declarados justos, lavados e santificados diante do nosso Deus. Então recebemos a santificação. Mas a mesma Bíblia que fala sobre essa santificação inicial, fala também sobre essa santidade ou santificação em seu aspecto prático. Aqui em 1 Coríntios 1, novamente, no verso 2, está escrito: a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles, nosso. Então observe que no mesmo texto, o apóstolo Paulo menciona que fomos santificados em Cristo Jesus. Mas ele continua dizendo, chamados para ser santos. Então a mesma Bíblia que ensina que fomos santificados, ensina também que fomos chamados para ser santos. Esta é a santidade na prática, é a santificação progressiva. Então vemos a santificação aqui em seu aspecto prático. Outro texto é 1 Pedro, capítulo 1, a partir do verso 14. Observe o que é dito pelo apóstolo Pedro aqui. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente, na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também, vós mesmos, em todo o vosso procedimento, porque escrito está: sede santos, porque eu, Senhor, sou santo. Então, o que vemos aqui é que, como filhos da obediência, como pessoas que já nasceram de novo em Cristo Jesus, como crentes em nosso Senhor Jesus, somos chamados de filhos da obediência e, por isso, devemos não nos amoldar às paixões que tínhamos anteriormente. Em Romanos capítulo 2, no verso 2, Paulo menciona que não devemos nos conformar com esse mundo, pelo contrário, devemos ser transformados pela renovação da nossa mente, para que experimentemos qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Agora Pedro menciona aqui que não devemos nos amoldar às paixões que tínhamos anteriormente, ou seja, antes de nascermos de novo. Por isso que santificação significa estar separado para o Senhor, se despojar das coisas desse mundo, se despojar de tudo aquilo que não é santo, de tudo aquilo que é impuro e nos separar exclusivamente para o nosso Senhor. Por isso que ele menciona, pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também, vós mesmos, em todo o vosso procedimento. Então, observe que ele fala aqui sobre ser santo em nosso procedimento, no nosso aspecto prático, na caminhada, no nosso dia a dia da vida cristã. Então, aquele que é santo foi chamado também para andar em santidade,
para ser santo, assim como o nosso Senhor é santo. De fato, o autor dos Hebreus menciona que sem a santidade ninguém verá o Senhor. E quando ele menciona ali sobre ver o Senhor, ele está falando sobre a vinda do nosso Senhor Jesus. Ele diz que sem a santidade ninguém verá o Senhor. Então, a santificação, a santidade é um requisito necessário para o nosso relacionamento com Deus, para o nosso envolvimento com o Senhor. Aqui na primeira carta de Paulo à igreja de Tessalônica, no capítulo 4, no verso 3, olha o que é dito por ele aqui. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Então, o que é a vontade de Deus aqui? A nossa santificação. Aí ele vai explicar como que essa santificação na prática acontece. Ele continua mencionando que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus. E que nesta matéria ninguém ofenda nem defraude a seu irmão. Porque o Senhor, contra todas essas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, é o vingador. Porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Quem rejeita essas coisas não rejeita a homens, e sim a Deus, que também vos dá o seu Espírito Santo. Então observe que Paulo menciona aqui que esta é a vontade de Deus, a nossa santificação. E quando ele fala sobre a santificação, sobre ser santo no nosso procedimento, ele fala para nos despojarmos da prostituição, da impureza, das coisas desse mundo. Pelo contrário, devemos possuir o nosso corpo em santificação e honra diante do nosso Senhor. Ele menciona que quem rejeita essas coisas não está rejeitando a homens e sim a Deus. Então devemos entender que a mesma Bíblia que ensina que fomos santificados, ensina também que a santificação em seu aspecto prático é um requisito necessário para o nosso relacionamento com Deus. Nesse aspecto prático ainda temos Romanos capítulo 6, no verso 22, olha o que é dito pelo apóstolo Paulo aqui. Romanos 6, verso 22. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Então, Paulo mencionou aqui que fomos libertados do pecado, ou seja, do domínio do pecado, como foi mencionado por ele aqui no verso 14 de Romanos capítulo 6. Fomos libertados do pecado, transformados em servos de Deus. Então, é algo que já aconteceu. Fomos libertados, fomos transformados em servos de Deus. E qual que é o fruto dessa liberdade, desse serviço ao Senhor? Ele continua dizendo, tendes em vosso fruto para santificação. Tendes o vosso fruto para a santificação. Então, a santificação no aspecto prático é para aquela pessoa que já foi liberta, para aquele que já foi transformado em servo de Deus. O nosso fruto é a santificação. Então eu só posso andar em santidade, só podemos andar em santificação diante do Senhor, porque já somos santos. Temos uma nova natureza, uma nova realidade em Cristo Jesus. Ele continua dizendo, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Então aqui ele fala sobre o passado, o presente e o futuro. Fomos libertos, fomos transformados em servos de Deus. E agora no presente devemos frutificar, e essa frutificação ele chama de santificação. Então ele fala sobre o agora e ele fala sobre o fim, que é a vida eterna. Fala sobre a santificação final, o nosso encontro com o Senhor. Então, falando sobre essa santificação final, só para a gente finalizar aqui, observe o que é dito pelo apóstolo Paulo em Romanos capítulo 8, verso 11. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou Jesus de dentre os mortos, esse mesmo Espírito que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito que em vós habita. Então o texto menciona aqui que se habita em nós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo Espírito vivificará também o nosso corpo mortal por meio do Espírito que em nós habita. Versículos antes, Paulo já havia mencionado que se o Espírito está em nós, o nosso Espírito é vida por causa da justiça, mas o corpo é considerado morto por causa do pecado. Isso foi mencionado aqui no verso 10 de Romanos capítulo 8.
Então vemos aqui que no nosso espírito já recebemos a vivificação, a santificação. Mas o que aconteceu no nosso espírito acontecerá também em nosso corpo, e Paulo chama aqui o nosso corpo de corpo mortal. Lá em Filipenses capítulo 3, no verso 20 e no verso 21, ele chama esse corpo de humilhação. 1 Coríntios capítulo 15, ele chama esse corpo, na atual situação em que ele se encontra, ele chama de corpo corruptível. É por isso que esse corpo deve ser transformado pela glória de Deus. No momento em que nascemos de novo, fomos santificados, fomos libertos do domínio do pecado. Não da presença, mas chegará um dia em que seremos libertos da presença do pecado. Será o momento em que o nosso corpo for glorificado. Recebermos no nosso corpo a redenção que já foi recebida em nosso espírito. Só para finalizar aqui, olha o que eu vou mencionar aqui a respeito do pecado. O pecado o levará mais longe do que você quer ir, o manterá mais tempo do que você pretende ficar e te custará mais caro do que você pode pagar. Vou ler isso novamente. O pecado o levará mais longe do que você quer ir, o manterá mais tempo do que você quer ficar e te custará mais caro do que você pode pagar. Lembre-se que santo sem santidade é uma tragédia para o cristianismo. Grande abraço, até o próximo vídeo.